Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Ligue ou envie mensagem no número 19 995 90 7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil abre a sua empresa online. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Agora mais um campeão de audiência. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. A opinião do rádio, o Thiago Lopes de Faria. Fala, meu povo, bom dia! Hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2025, 10 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Está no ar aqui na Rádio APADV, KTV, o APADV Cast, o seu encontro semanal com uma personalidade do desporto. Eu sou o Thiago Lopes de Faria, eu sou o TLF, estarei com os meus amigos Thiago Caetano, Evelyn Scandel, e o nosso convidado hoje é, como diria um ex-narrador, sai, 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 que é sua! E já já ele vai dar o primeiro bom dia dele. E eu quero, antes, chamar o melhor do Brasil. Thiago Caetano. Tudo bem, seu Thiago Caetano? Bom dia! Bom dia, TLF, bom dia a todos os ouvintes conectados. Mais um episódio do APADV Cast. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Saudade do senhor, faz tempo que não lhe vejo. Nossa, nós estamos fazendo mais jogo também do que o jogo do bicho na esquina de casa aqui. Meu Deus, cuidado, hein? Muito perigo. Evelyn Scandel hoje não está em trânsito, como diria o outro, né? Está parada. Tudo bem, Evelyn? Bom dia. Bom dia, Tafarel, bom dia, Thiago, bom dia, TLF. Pois é, hoje eu tô quietinha no meu canto. Muito bem. E hoje nós vamos bater um papo com o técnico da APADV e preparador de goleiros, o Antônio Tafarel de Carvalho, que não sei se ganha
o mesmo que o Cláudio Tafarel ganhava no Liverpool até outro dia, né? Tafarel, é um prazer tê-lo aqui no APADV Cash, tudo bem? Fala pessoal, bom dia a todos, bom dia Thiagos, bom dia Evelyn e todos que estão escutando a gente. Com certeza não ganha a mesma coisa que o Tafarel, eu falo que eu sou o Tafarel genérico, o original ganha muito mais, com certeza, tá muito mais rico, muito mais famoso, mas temos o prazer de ter o mesmo nome, mas não o mesmo dinheiro. É apelido ou é o nome mesmo, Tafarel? Cara, é como se fosse um nome composto, né? Meu nome é Antônio Tafarel de Carvalho. Então, o Antônio Tafarel é como se fosse um João Carlos, vai. E meu pai, maluco, colocou esse nome por homenagem ao Tafarel mesmo, ao Tafarel original, que na época eu nasci em 87, né? Que foi quando o Tafarel começou a surgir ali pro futebol. E meu pai, fanático por futebol, fanático por goleiros, acabou colocando o mesmo nome que ele. Nasceu em 87, Tafarel em 88 já viria a ser campeão olímpico, vice-campeão olímpico, né? Com a seleção brasileira, perdendo nos Jogos de Seul, mas o Tafarel, você nasceu em 87, é isso, né? Você tá com 38 anos, correto? Eu tenho 37, eu faço 38 em dezembro, né? Como eu faço aniversário em dezembro, eu tenho 37 por enquanto. Correto, mas essa foto sua aí não tá... Você tá gastinho já, hein, Tafarel? Rodei muito tempo sem óleo, cara. Ai. Caetano, Evelyn, vocês dão a nota. Tafarel tá aí. Quem foi melhor, Caetano? Tafarel ou São Marcos? Engula essa, Mariola. O Marcos, sem dúvida. O Tafarel original nunca jogou no Palmeiras, o Cláudio Tafarel. Tudo bem, professor? Tudo bem com você? Fala, Thiago, bom dia. Tudo bem comigo, graças a Deus. Tá melhorzinho aí? O Telef, o Tafarel que sofreu um pequenino acidente jogando bola esses dias. Tá recuperado já, professor? O meu pequenino acidente é com 2 fraturas na perna, né? Eu quebrei a tíbia e a fíbula. E eu que já tinha parado de jogar praticamente, né? Fui fazer um jogo com alguns amigos que me pediram ajuda ali numa semifinal de campeonato. Acabei quebrando a tíbia e a fíbula. Tô me recuperando, tô fazendo fisioterapia frequentemente, até com o nosso fisioterapeuta da APADV mesmo, o Alex, tá me ajudando bastante. Tô aos pouquinhos me recuperando pra logo parar de andar de muletas e voltar a andar normalmente. Você tava no gol ou você tava na linha? Tá. Em que posição? Tava no gol, cara. Tava no gol. Na linha não tem menor condição de jogar, não. Eu tava no gol, tava jogando uma semifinal de campeonato aqui de São Bernardo e fui dividir a bola com um cara Contrator. um cara que não foi muito gentil comigo. Ele foi maldoso, infelizmente. Ele acabou se machucando também seriamente. Acho que ele se machucou até mais sério do que eu, porque ele teve rompimento de ligamentos. Nossa. Mas eu já fiz minha operação, já tô daqui uns 10 dias mais ou menos voltando a andar sem muleta, se Deus quiser. Então ele vai ter um tempinho a mais afastado de tudo, né? Vai. O ligamento O ligamento é mais perdido. chato. Exatamente. Você falou aí que o pai era fanático, já entrando já nas nossas perguntas. Você começou no futebol quando e como? Eu comecei a jogar futsal com 4 anos, cara, mas foi por um motivo muito... meu pai jogava no gol, brincava no gol e tudo mais, mas com 4 anos eu comecei a jogar futsal porque eu era uma criança muito agitada, cara. A gente morava num apartamento pequeno na época e eu destruí o apartamento porque não parava, brincava de tudo, subia nas coisas. E aí minha mãe e meu pai acabaram me colocando no futsal para que eu pudesse gastar um pouco de energia, né? Mas como meu pai jogava no gol também, acabei indo pro gol, acabei começando como goleiro. E aos pouquinhos fui gostando e logo mesmo com 4, 5 anos já comecei a disputar os campeonatos de futsal da Federação Paulista. Comecei no futsal. E qual que é a sua trajetória? Você chegou a jogar num time profissional de salão ou futsal, né? Ou não? Foi pra campo, alguma coisa assim? Pois é, cara. Aí, assim, comecei a jogar futsal, mas até os 9, 10 anos mais ou menos, mas eu era grande pra idade, né? Eu tenho hoje 1,84, eu não sou um cara baixo, mas na época eu já tinha uma altura considerável, assim, e aí acabei migrando pro campo, bem novo, ali por volta de 10 anos, mais ou menos.
e disputando campeonatos pelo MESC aqui de São Bernardo, mas disputando os campeonatos com os times grandes, né? Com as equipes grandes da categoria de base, e aí comecei a receber os convites. Joguei no Atlético Mineiro, joguei no Guarani, São Bernardo, São Caetano, Santo André, todos na categoria de base, né? Na época de sub-14, mais ou menos sub-15, fui pré-convocado para a seleção brasileira de base. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar... Eu tive um estirão muito rápido de crescimento, fiquei grande, porém os outros começaram a ter um estirão um pouco depois que eu, e aí eu comecei a enfrentar uma concorrência grande com relação à altura, né, cara? E ali, na época de sub-20, na época de juniores, né, eu disputei a Copa São Paulo de juniores, pelo São Bernardo Futebol Clube, e aí subimos pro profissional. Quando subimos pro profissional, eu percebi que, cara, eu ia ser o quinto, sexto goleiro do profissional, e acabei falando, não é isso que eu quero pra minha vida, não quero ficar rodando de time em time, ganhando pouco, né? Porque esses times pequenos, cara, infelizmente, pagam pouco, não tem jeito, né? Você não consegue ter uma carreira sólida com esses times pequenos. Então, eu preferi parar de jogar ali na época de sub-20, mais ou menos. E fiquei mais ou menos um ano parado até começar com o futebol de cegos. Mas aí é tema para uma outra pergunta, né? Né? Mas é que você falou, né? Você já pegou uma época que a altura dos goleiros começou a mudar, porque antigamente a gente via goleiros mais baixos, né? Hoje 1,85 já é considerado talvez um goleiro de uma altura baixa até. Hoje os goleiros aí tem o Courtois, só pra ter ideia, tem 1,98, se eu não me engano. E aí como você foi... Aí é que vem a pergunta, como que você foi parar no futebol de cegos, né? Porque você chega no futebol de cegos e você consegue atingir o auge, né? Então como que você chega, para quem te apresenta a modalidade? Voltando rapidinho, você falou da altura, né? Na época de sub-15, mais ou menos, que ali eu tava super bem, tudo. Chegou um goleiro na época para concorrer comigo ali na vaga da categoria. Eu tinha 1,80, mais ou menos. Na época o cara tinha 1,92, cara. O cara gigantesco. E aí eu comecei a ver que ia ficar complicado, né? Mas aí insisti mais uns anos depois. Mas aí, por volta de... Deixa eu pensar, 2007. Eu tava já na faculdade de Educação Física, né? Já tinha iniciado a faculdade, estava estagiando em escolinhas de futebol, que imaginei, né, na época que seria a minha carreira, porque vivi o tempo todo nesse meio. Em 2007, eu estava ali num estágio de escolinha de futebol. Uma amiga da faculdade me liga e pergunta se eu não gostaria de conversar com um rapaz que trabalhava com futebol para cegos, e que era em São Bernardo, né? Eu falei, olha, claro, converso, sem problema, vamos lá. Aí, na época, o rapaz me ligou. Esse rapaz é o Ivan Freitas, que é uma lenda do futebol de cegos, está com a gente na PADV até hoje, é um dos diretores da PADV, já foi presidente da PADV. Na época ele ainda jogava, né? Ele ainda era atleta da PADV e acumulava a função administrativa. Ele me ligou e me perguntou, Tafarel, tudo bem e tal? Yara me passou o seu contato, tudo. Você já jogou futebol para cegos? Na época eu nem sabia que existia futebol para cegos, nem tinha entendido muito bem, assim. Eu ainda brinquei com ele. Só pra entender, você já conhecia a modalidade ou nunca tinha ouvido falar? Não, cara, não conhecia. Tanto é que a primeira pergunta que ele me faz, eu levei na brincadeira. Eu falei, olha, eu já joguei com muito cara ruim. Cego, não. Eu ainda levei na brincadeira a pergunta dele. Aí ele falou assim, não, acho que você não entendeu. Você já jogou futebol para cegos? Você sabe o que é o futebol para cegos mesmo? Pessoas que não enxergam? Aí eu entendi a pergunta, né? Eu falei, não, cara, nunca joguei. Ele falou, vamos conhecer, vem cá, né? Me passou o endereço do ginásio da época ali em São Bernardo. Vamos lá conhecer no sábado e tal, a gente vai treinar. Vai lá, leva suas coisas e vamos lá. Na época eu fui pensando numa situação de fazer um trabalho social, filantrópico, esse tipo de coisa, né? Nunca me passou pela cabeça algo mais profissional. E aí passaram os dias, chegou no sábado, eu fui no treino da APADV. Na época a APADV tinha Ivan, tinha Misael, tinha Jorge, tinha o professor Ricardo, né, que ficou muito tempo na APADV. E aí que eu entendi o que estava acontecendo, o que era aquilo ali, né? A partir daquele sábado, que eu comecei a
desenhar e entender na minha cabeça o que era o esporte, como fazia, o que era, e ter as informações de que era algo semi-profissional na época. Hoje é profissional, mas na época era semi-profissional, e aí que eu fui começar a conhecer o cenário, entendeu? É porque realmente, né? Todo mundo que eu convidava, quando eu batia uma bolinha aqui, convidava pra brincar, falava, vamos lá jogar futebol pela cega. Os caras falavam, como que é? Você joga com a mão? Você espalha a bola com a mão? Como alguém vem corre com vocês do lado? Tinha bastante desinformação. Daí quando as pessoas chegam para conhecer, e eu sempre pergunto isso para quem vem de fora, é um impacto muito grande, né? Pra ver a mobilidade, ver a potência. Ainda você pegou o Misael ainda, que batia muito forte na bola, um excelente atacante. Como que foi essa realidade para você? Cara, vou te falar o primeiro impacto. Como foi? Quando eu cheguei na quadra, vi os caras ali brincando um pouquinho com a bola, tudo. Aí conversei um pouquinho com o Ivan, conversei um pouquinho com o professor Ricardo, e eles falaram, vai se trocar. Falei, vou treinar? Vai treinar, vai se trocar. Aí eu tinha levado minhas coisas, tal, coloquei minhas coisas, beleza. O primeiro exercício que a gente foi fazer foi um chute a gol. E eu, cara, sem noção nenhuma do que estava acontecendo ali, a primeira pessoa que vem com a bola é o Ivan. O Ivan vem pela ala esquerda assim, que ele fez a vida inteira, né? Ganhou dinheiro assim a vida inteira. Veio pela ala esquerda assim, ele sentou uma porrada no gol, uma paulada, velho. E atrás do gol do Creba, assim, era uma parede. Eu tomei o gol, a bola explodiu na parede, mas foi um barulho, cara. Aí ele passa do meu lado assim e falou assim, você achou que era brincadeira, né? Você achou que a gente não sabia jogar bola, né? E sim, eu não respondi ele na hora, mas sim, eu não tinha noção do que aquilo era, né? E ali aqueles primeiros 10 minutos que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, cara? Esses caras não enxergam e estão jogando bola, como isso é possível, né? Então passou ali, sei lá, uns 5, 10 treinos pra eu realizar o que estava acontecendo, como eles conseguiam jogar, como eles conseguem jogar e a qualidade que os atletas têm, né? Então, dei ali início à minha trajetória dessa maneira, assim, meio que no susto, meio sem saber o que estava acontecendo, e ao longo dos treinos, ao longo dos dias e meses, que foram poucos, na verdade, até o primeiro campeonato, que eu consegui entender o que era. Qual o primeiro campeonato que você disputou? Em 2007, a APADV estava iniciando, né? Então, a gente entrou na Série B. Só que em 2007 não teve a Série B do ano. Então nós jogamos a Série B do ano de 2007 em fevereiro de 2008. Então a edição que nós jogamos em 2008 era referente a 2007. Então eu joguei o primeiro campeonato que eu disputei foi a Série B de 2007, que foi em 2008, foi lá no Rio, lá no CIBC. Jogamos a Série B, fomos campeões e na época a gente estava no Rio de Janeiro, tinha muita gente da seleção ali e tal. Após aquele primeiro campeonato, eu já tive minha primeira convocação para a seleção. O professor era o Roderley na época, o Roderley e o Pado, né? Ali, acabando a Série B, poucos dias depois eu já recebi a convocação para a seleção. E foi a primeira vez que eu fui para a seleção, a partir dali, a partir do primeiro campeonato que eu disputei. E já era o Fábio, o goleiro, já da seleção? Na época, nós estávamos em 3, né? Porque era aquele final de ciclo pré-Olimpíadas de Pequim. Então, a convocação tinha o Fábio, o Andreoni, e eu fui como terceiro, né? Então, eu cheguei ali com uma concorrência complicada, né? O Fábio, monstruoso, o Andreoni também monstruoso, e eu cheguei ali conhecendo o futebol dos cegos ali, concorrendo com 2 caras que são referências até hoje, né? E você chegou a ir para a Paralimpíada de 2008 ou não? Não fui. Nós ficamos ali, na época a gente fazia fase de treinamento, né? Diferente, na verdade é parecido com o que é hoje, mas era no Rio de Janeiro, era na Andef. As fases eram na Andef. A gente ia para o Rio, ficava uma semana, voltava. A gente fez isso até agosto, se eu não me engano, mas aí em agosto saiu a convocação final para Pequim. E eu não estava na convocação, né? Obviamente, né? O Fábio e o Andreoni tinham muito mais experiência, estavam muito melhores do que eu. Pelo que eu lembro, né? Faz tanto tempo, mas pelo que eu lembro, chegou a ter um risco de o Andreoni não ir para a competição, porque o Andreoni tinha algumas questões de saúde que estavam ali pegando um pouquinho, mas até, graças a Deus, ele foi para a competição, deu tudo certo, não aconteceu nada demais, e não fui para Pequim.
Mas aí, assim, a partir de 2008 eu tive as convocações constantes para a seleção, né? E consegui ficar 5 anos na seleção. Tá, foi como que é chegar depois pros seus amigos? É uma curiosidade que eu tenho. Fala, pô, sou goleiro de seleção de cegos. Pra quem não conhece, como que é essa resenha aí? E como que o pessoal encarou essa convocação, sua família, amigos? Cara, nós estamos falando de 2007, 2008, certo? Então, era uma época que, sim, já tinha internet, obviamente, já tinha acesso à rede social, por exemplo, como na época tinha o Orkut, né? Mas não tinha a mesma exposição que tem hoje. Então, eles demoraram para entender, e eu também, na verdade, o tamanho do que estava acontecendo. Eu também demorei para entender o tamanho do que estava acontecendo, o tamanho do feito que era chegar a uma seleção brasileira. Eu demorei ali um bom tempo para entender isso, mas eu vou te dizer que se fosse com a mesma exposição que tem hoje, como por exemplo, tanto com os jogos passando na Sport TV ou sendo transmitidos nas rádios como são hoje, né? Como a gente tem a Rádio APADV transmitindo, a Rádio Camisa 10 transmitindo com imagem, esse tipo de coisa, né? Se a gente tivesse essa mesma exposição, seria muito mais fácil mostrar para eles o que estava acontecendo ali, a qualidade do jogo, a qualidade dos atletas. Por um bom tempo foi motivo de chacota, de zoeira. Fala, pô, você joga futebol com cegos, você toma gol de cego. Até eles poderem ver de fato um jogo e entender o tamanho daquilo, entendeu? Aí você fica na seleção até 2012, né? Você falou? Comentou comigo. Isso, aí 2009, né, uma nova convocação, aí foi convocação para a Copa América, né, e a partir de 2009 eu fui para todas as competições. Nós tivemos Desafio Internacional e Copa América em 2009, fomos campeões. 2010, Desafio Internacional e Copa do Mundo, né, e Mundial, fomos campeões dos dois. 2011, mesma coisa, Desafio Internacional e Jogos Pan-Americanos também, fui para todos, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, fora algumas coisinhas menores, né, mas falando dos principais. E aí chega em 2012, falando de seleção, tá? Chega em 2012, eu chego no momento da seleção um pouco mais pressionado, assim, por vários motivos, internos e externos, né? Quadra e extra-quadra. Eu chego um pouco mais pressionado e o clima ali, para mim, dentro da seleção não estava bom por vários motivos. Coisas que são... vou usar a palavra mais limpa possível, assim, coisas que são culpa minha, que foram culpa minha, e coisas que não eram culpa minha também. O clima não estava bacana e eu sou cortado da seleção em 2012, não fui para Londres, né, por mais que tivesse ido para todas as competições pré-competição principal, né, jogando jogos, sendo capitão em alguns jogos da seleção, acabei não fui convocado, e aí, para mim, acaba ali, né, quando eu não sou convocado para a Olimpíada de 2012 em Londres, para mim acabou ali. Eu já tinha comentado, né, com o pessoal, eu falei, se eu não for convocado para a Olimpíada, para mim deu, né. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Em 2012 não fui convocado para a seleção, para a Olimpíada. E 2013 e 2014 são os meus últimos anos jogando. Eu joguei praticamente assim, só para manter a minha bolsa, né. Eu tinha bolsa do governo estadual na época, né. Eu preferi pegar a do governo estadual. Preferi tentar manter minha bolsa ali por mais alguns anos. Em 2014 eu paro de jogar efetivamente para seguir só a minha carreira como professor de educação física. Caetano. Oi, pode falar. Se você me permitir perguntar, porque eu senti na última resposta do Tafarel uma certa dose de decepção. Você poderia falar o que foi culpa sua e o que não foi, Tafarel? Olha, vou dizer pra você o que foi culpa minha, tá? O que não é culpa minha, não vale a pena, eu acho, citar, e até porque eu vou te falar de uma percepção minha, né? Pode ser que a minha percepção esteja enganada, não sei. O que foi culpa minha? Eu comecei a sentir que as coisas estavam ficando complicadas pra mim, então eu comecei a ficar nervoso, abalado ali com toda a situação, e isso foi atrapalhando o meu desempenho a partir de 2010, pós-mundial, 2011, eu vou falar de 2011. Em 2011 a gente faz um regional do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado,
e a gente não vai bem no regional, a gente perde na semifinal, com um gol que é questionável, mas posso dizer que tem um pouco de falha minha, e perdemos por um time na época que era um time que não estava cotado pros favoritos, digamos assim. Aí já começa uma pressão grande ali em cima de mim. Aí nós tivemos brasileiro na Paraíba, também eu não faço um bom brasileiro, também sentindo muito essa pressão, essa coisa ruim, assim, digamos. Mas aí eu vou para os Jogos Pan-Americanos. Nos Jogos Pan-Americanos eu vou bem com a seleção. Na verdade, eu vou dizer que eu não lembro de ter feito um jogo ruim pela seleção. Mas eu senti que o meu desempenho caiu em 2011, caiu bastante. Muito por causa dessa questão psicológica, eu acho, sabe? E em 2012 eu já chego bem impressionado, sabendo que as coisas não estavam boas para mim ali na fase da seleção. Porém, eu faço boas fases na seleção. E aí a gente vai para um desafio internacional contra a Argentina. A gente faz 3 jogos contra a Argentina lá no Morumbi, no estádio do Morumbi. A gente faz 3 jogos lá contra a Argentina, amistosos. E acontece uma situação ali dentro do último jogo contra... Eu fui super bem no primeiro e no segundo jogo. Mentira, no primeiro jogo que eu joguei, fui capitão, fui bem pra caramba. Graças a Deus foi 0-0 e foi 0-0 porque eu fiz boas defesas. No segundo jogo já tinha sido combinado que a gente ia fazer um revezamento, né? Então eu não joguei o segundo jogo. E no terceiro jogo já era meio que estabelecido que quem fosse pro terceiro jogo estava convocado para a Olimpíada. Era mais ou menos essa conversa que a gente tinha lá dentro. E eu vou por esse jogo pegado contra a Argentina, para variar, né? Só jogos pegados contra a Argentina. E acontece uma situação interna ali dentro do jogo muito estranha, muito complicada, que eu não consigo entender até hoje. Ninguém nunca me explicou isso, nem vai me explicar, né? Eu entro no jogo, faltando 4 minutos pro jogo acabar, sem muito sentido, assim, porque o Fábio não tinha machucado, não tinha nada acontecendo ali. Super frio, porque eu não sabia que ia entrar. O Fábio não machucou, você entende? Foi uma substituição esquisita ali. Eu entro no jogo frio, tava até sem luva já no banco e tal. Entro inseguro no jogo, tenho que fazer 2 defesas ali meio na insegurança. A gente faz 1-0 num contra-ataque que a Argentina tem ali numa situação esquisita também. A gente toma 1-1, um gol que o cara acha um chute ali, acho que uns 10 metros mais ou menos, mas uma paulada no ângulo, que atribuíram esse gol a uma falha minha também, que eu não tenho imagens disso, né, para eu poder analisar com mais calma, infelizmente. Mas, na minha opinião, não foi falha minha. E vamos para os pênaltis, a gente ganha nos pênaltis, a gente ganha e eu pego o pênalti, né, nesse desafio, mas você percebe que o clima ali já não tá legal, tem alguma coisa esquisita. E naquela noite mesmo sai a convocação da Olimpíada e meu nome não tá lá. E, lembrei de uma outra coisa importante também, a gente teve uma discussão no hotel também, uns dias antes, numa situação muito complicada, muito esquisita. Ou seja, foram 2011, 2012 foram anos esquisitos, assim, dentro da seleção, que eu vejo, né, que eu tenho culpa no cartório, pensando em desempenho de quadra, que eu poderia ter ido melhor, com certeza, mas muitas coisinhas esquisitas ali que até hoje ninguém sabe me explicar muito bem o que aconteceu, mas que acabaram selando a minha saída da seleção e posteriormente, né, de 2013, 2014, também eu acabei parando de jogar por conta disso. Tafarel, você tem mágoa de alguém, Tafarel? Porque a gente observando você falar, você assume, obviamente, a questão técnica, né? Talvez seria um momento de você ser preservado em um jogo ou outro. Você carrega alguma mágoa daquela época? Um monte. um monte. Mas, cara, vou te dizer que, assim, carrega um monte, claro, a minha maior mágoa é não ter ido pra Olimpíada. Não ter ido pro ciclo olímpico de 2012, porque eu participei de tudo. Fiz 35 jogos pela seleção, tomei 2 gols. Carrega um monte de mágoa, assim, principalmente por não ter ido pra Olimpíada de Londres. Certo? Sim, a partir de 2013, né, eu não sou mais convocado, ok, né, faz parte, fechou o ciclo, vamos embora, vamos pro próximo, né? Mas não ter ido pra 2012, pra mim, foi uma mágoa, um absurdo completo, e que, obviamente, você fala, pô, você tô tão perto de uma Olimpíada, né, cara? Sou atleta, qualquer atleta sonha em ir pra uma Olimpíada, e a gente sabia que a chance de uma medalha de ouro era muito grande, nosso time era muito bom. Então eu sabia que estava muito próximo ali de uma medalha de ouro e carrego essa mágoa, assim, de não ter ido pra Olimpíada, mas passou. Tanto é que, assim, foi
foi o início de eu traçar outros caminhos na carreira, como ir para a escola, né, que eu trabalho até hoje, ir para a Prefeitura de São Bernardo como professor também, que eu trabalho até hoje. Na verdade, hoje eu sou cedido à APADV, né, dentro da Prefeitura de São Bernardo. Então foi o caminho de outras coisas que foram muito boas e são muito boas na minha vida. Mas o fato de não ter ido para a Olimpíada, isso é uma coisa que até hoje eu não consigo pensar muito bem, porque machuca. É que é o auge, né? É o auge, assim, pro atleta. E como você falou, essa época a seleção hoje ainda é muito forte, mas essa época aí tava, acho que no auge do auge dos atletas. Então, fica realmente essa sensação de que faltou alguma coisa, né? E você falou em 2014, e você já foi direto para treinador? Como aí, saindo dessa fase de seleção, saindo na PADV, você conquistou bastante coisa também, né? Como goleiro. Você só jogou na PADV só, né? Só joguei na PADV. Quando cheguei em 2007, a gente começou ali todo o trabalho. Eu, na época, tenho convites para sair, eu tive a oportunidade de fazer o que vários atletas fazem hoje em dia, né? De ir para os times que tem mais dinheiro, que tem mais glamour, digamos assim. Optei por não fazer isso, optei por ficar para dar valor aos caras que me ajudaram, que me trouxeram para o esporte, entendeu? Eu fiz essa opção. Não tô dizendo que as pessoas não podem fazer. A minha opção, na época, foi de não fazer, entendeu? Então, fiquei na PADV e até o final, né? Em 2014. Mas em 2014 também, assim, 13 e 14, eu já joguei bem arrastado, cara. Eu já não ia treinar querendo ir, eu já não ia pra competição querendo ir. Pelo contrário, eu não queria estar lá, entendeu? Porque aquele ambiente, aquelas situações só me remetiam à situação de não ter ido pra Olimpíada, né? O fato de não ter ido pra Olimpíada, como a gente comentou agora há pouco, né? É uma mágoa gigantesca. Então, qualquer coisa que me fizesse lembrar daquilo, me fazia mal. Então, quanto mais cedo eu saía do treinamento ou da competição, pra mim era melhor, entendeu? E na época tinha uma outra coisa importante também, que faz todo sentido juntando uma coisa com a outra, é que eu acho que em 2010 eu acabo trazendo o Vinícius para a PADV. Vinícius, goleiro da PADV, goleiro de seleção, goleiro de medalha olímpica. O Vinícius, através de um amigo, nós trouxemos para a PADV, porque a gente estava sem goleiro na época, né? Só tinha eu. E eu trago o Vinícius para a PADV, moleque começando ali, recém-saído do ensino médio. Tafarel. Oi, fala. O Vinícius Tranquese? Vinícius Tranquese, ele mesmo. Boa, lembro da fase dele da PADV. Então, o Vinícius, recém-saído do ensino médio ali, um moleque, gente boa demais, e começa a pegar gosto pela coisa. Sempre foi bom goleiro, mas fora do futebol de cegos, né? E começa a aprender, e começa a se desenvolver, começa a voar. E ali em 2012, e eu já comecei, no final de 2012, eu já comecei a ficar bem desanimado com o negócio, com a situação de toda que estava acontecendo. E aí pensa, eu em queda e o Vinícius começando a voar. Ou seja, em 2013 o Vinícius estava atropelando já. Jogando, merecendo jogar, a gente meio que revezava ali um pouquinho e tal. Depois o Vinícius não tinha mais condições. O Vinícius tinha que jogar e eu tinha que ficar no banco, entendeu? Ou seja, a coisa só piorava. Porque a minha situação psicológica não era boa, o moleque voando. Falei, cara, não é a melhor coisa. Vai jogar, Vinícius, vai com Deus. Eu tô parando por aqui. E aí eu paro de jogar em 2014. E não, Thiago, não comecei a ser treinador logo em seguida. Muito pelo contrário. Em 2014 eu me afasto totalmente do futebol. Do futebol para cegos, né? Me afasto totalmente do futebol para cegos. Mas não queria nem saber o que estava acontecendo, cara. Queria distância total, velho. Porque, de fato, né? Era uma coisa ruim para mim. Aí, no final de 2018, mais ou menos, eu tô chutando aqui um ano, mas é mais ou menos por aí. O Sandro do Cadevi, né? O presidente do Cadevi, que na época era atleta também, o Sandro era meu fixo, né? A gente jogava juntos. Me liga ali no final do ano e falou, Tafa, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo? Pô, a gente se afastou. Você não quer voltar, cara? Você não quer voltar a ter contato com o futebol para cegos? Você não quer voltar a fazer o que você sempre pensou em fazer, né? Porque eu sempre comentei com eles que eu gostaria de ser treinador. Eu falei, olha, Sandro, sim, gostaria, né, cara? A gente voltar a ter contato. Eu sempre fui muito próximo dos meninos, dos atletas ali, uma relação muito gostosa estar com eles. Mas eu não sei como fazer, porque na época, né, eu trabalhava no colégio
de manhã na prefeitura à tarde, na escola da prefeitura à tarde, eu não sei como fazer. Se a gente conseguir, de repente, uma transferência, né, da educação para o esporte da prefeitura de São Bernardo, a gente pode, de repente, fazer com que eu fique na APADV, através da prefeitura, né? E tentamos começar aí essa relação de novo, mas não é simples esse processo, né, burocrático da prefeitura de São Bernardo. Então passaram ali bons anos para a gente conseguir fazer isso acontecer. E aí eu volto de fato para a APADV como assistente, na verdade, né? O professor André está na APADV até hoje, né? Mas estava ali na APADV como o treinador principal. Em 2012, eu volto em março de 2022, eu volto para a APADV. Ou seja, eu parei em 2014 e voltei a ter contato com a APADV apenas em 2022. Nossa, eu tinha a sensação que você tinha voltado para a APADV antes. Tanto tempo de relação que na minha cabeça você tinha voltado ali. É que teve a pandemia também, né? Acho que por isso que acabou confundindo um pouco as datas. Mas eu tinha a sensação que você tinha voltado antes como treinador. E aí, como que é essa questão, né? Sabe, deixar de ser atleta para virar treinador de futebol de cegos? Como foi sua adaptação e desenvolvimento ali na área? Cara, assim, são duas situações que eu acho que é importante contar. Ali, em 2010, 11 mais ou menos, eu começo já a exercer um papel na APADV como goleiro, como capitão da equipe ali na época, e em alguns treinos também, mais ou menos como um treinador. Teve um campeonato, não lembro nem qual foi, teve um campeonato que a gente estava sem treinador. O professor Ricardo na época não pôde ir para o campeonato, e eu acabei ali meio que acumulando as duas funções. Então, antes do campeonato já assumi alguns treinos, e na competição também tive que ali fazer uma dupla função, né? Não no jogo, né? No jogo eu tava como goleiro e tinha alguém na banda, nem lembro quem tava na banda ali exercendo a função de treinador. Mas na pré-eleição, na montagem de time, esse tipo de coisa, eu que tava assumindo ali naquela época por um tempo. Então, acho que ali Ivan, Sandro e companhia já viram que, tipo, putz, acho que esse cara pode fazer um bom trabalho, né? Quando ele resolver parar de jogar futebol. E aí, eu falei, putz, isso aqui acho que eu vou gostar mais. Vou gostar mais disso aqui do que ser de jogador, sabe? E eu tenho essa impressão hoje, que eu me sinto muito mais realizado, muito mais feliz sendo treinador do que sendo atleta. Esse tempo que eu fiquei fora da APADV, eu tava na escola, né? Eu tava no colégio que eu trabalho hoje em dia, que é o Colégio de São José, em Santo André. E lá eu tenho também múltiplas funções. Sou professor, sou treinador de vôlei, treinador de tênis de mesa. E estar na linha lateral, para mim, hoje em dia, é muito mais prazeroso do que ser atleta. Então, quando eu volto para a APADV em 2022, eu volto como assistente, né? O professor André ficou esses anos todos como treinador e fazendo um excelente trabalho. A gente vai falar disso daqui a pouco, com certeza, né? Dessa geração de atletas que a gente tem. Ele é o responsável por formar esses atletas. Então, eu chego em 2022 ali na APADV, pianinho, quietinho, cara. Só observando. Eu passei ali uns 3 meses praticamente sem falar nada. Eu só tentando observar o que estava acontecendo, observar as mudanças do esporte desses anos todos, e observando o que estava acontecendo, aprendendo com o professor André, porque eu fiquei muito tempo fora, né? São 8 anos fora e muita coisa mudou ali, né? Mas eu volto em 2022 feliz, exercendo uma função que eu sempre quis fazer, né? Ali como assistente, depois eu acabei fazendo dupla função, né, de assistente e chamador, mas envolvido em coisas fora da quadra, que hoje em dia me trazem muito mais felicidade, entendeu? Achei até engraçado, André, o dia que você se machucou, você colocou no grupo. Ah, parei, prefiro agora ficar na banda ali xingando os coleguinhas, brigando com a arbitragem do que jogar. Te dá mais prazer hoje tá fora assim do que tá jogando, né? Muito mais, muito mais. Você não tem noção, cara. O fato de usar a minha capacidade técnica e experiência a favor de desenvolver outras pessoas e ver que você tá conseguindo, né, fazer isso, você pegar um atleta ali e falar, putz, vamos lá, vamos trabalhar algumas coisas aqui que você tá precisando desenvolver, e você perceber que esse cara tá entendendo, tá evoluindo, e de repente você dá uma instrução ali que é eficiente, que acontece, sai um gol, que o atleta evita um gol,
pra mim é muito mais gostoso, muito mais gostoso. E brigar com a arbitragem é bom demais também. Nossa, como eu gosto, cara. Como eu gosto de xingar a arbitragem. Eles não gostam não, mas eu gosto. Teve no regional um lance engraçado. Acho que não lembro se foi contra o HFU, contra o Corinthians, que você toma cartão amarelo. Que você briga com o árbitro, eu não lembro quem é o árbitro. Ele fica quietinho, você brigando com ele. Na hora que você acabou de falar, ele foi lá e tirou o amarelo. Eu rachei o pote. Cara, o Lúcio, o chefe da arbitragem, ele, quando os nossos jogos acontecem, é incrível. Ele fica, parece uma sombra, ele fica do meu lado ali já, velho. Ele fica do meu lado, aí ele começa a conversar comigo. Tipo um adestrador, ele fica ali me adestrando, sabe? Mas aí a gente vai se entendendo. Mas eu confesso que tem treinador que dá mais trabalho que você, viu, Tafa? Pode, a gente percebe que tem treinador que tem uns amiguinhos seu aí que dá muito mais trabalho. Ô, Tafarel, e aí agora, falando da sua carreira e trazendo agora pro jogo mesmo, de fato, né? Qual que foi, assim, a percepção que você tem... Desculpa, qual é a percepção que você tem hoje do jogo que é desenvolvido e da sua época que você jogava? Como você falou, teve bastante mudanças, né? Principalmente, na minha opinião, na velocidade do jogo, e hoje é um jogo mais coletivo. Mas qual que é a sua percepção dessa mudança da modalidade? Concordo com você nesses dois aspectos. É um jogo mais rápido, é um jogo mais físico. Você percebe os atletas muito mais fortes hoje em dia do que eram antigamente. E eu vejo que essas mudanças aconteceram muito por causa da nossa época lá, né? De 2008 a 2012, mais ou menos, que a gente tinha Ricardo e Jefinho na época, né? Basicamente, Ricardo e Jefinho voando na condução de bola, no entrosamento, em passes, mas era um jogo muito vertical, né? Ricardo e Jefinho iam para dentro o tempo inteiro. Eles trocavam ali 2 passes e iam para dentro o tempo inteiro. Então, os países tiveram que desenvolver uma maneira de jogar para tentar parar essa equipe que era muito forte. Então, eu lembro da China, né? A China, na época, para nós, era a equipe que trazia muita dificuldade. Além da Argentina, é claro. A China trouxe uma geração de jogadores que era muito boa fisicamente. Os caras corriam muito, muito, muito. Porque sabiam que tinham que correr mesmo, senão não iam suportar, né, a pressão que o nosso time colocava. Então o jogo foi se desenvolvendo dessa maneira, e, na minha opinião, né, para que pudesse meio que parar esse estilo de jogo brasileiro. E quando eu chego em 2022, eu começo a olhar os jogos ali, tanto da PADV como de outras equipes, eu vejo um jogo, igual você comentou, muito mais coletivo, muito passe, muitas saídas de bola curtas ali com o fixo ou com o ala defensivo, para que ele possa começar a construir essa jogada lá de trás. Coisa que lá na minha época, pouca gente fazia. Pouca gente tentava isso, né? Era um jogo muito mais vertical, de lançamento do goleiro para o ala ofensivo direto. E aí, às vezes, essa bola... Às vezes não. Tipo, mais de 50%. Essa bola se perdia na linha de fundo. Aí o outro goleiro pegava essa bola, lançava de novo pro ala ofensivo. E ficava nesse jogo bem vertical, né? Quando eu chego, eu observo que a coisa tá um pouco diferente. Aí depois eu começo a descobrir, começo a pesquisar e ver que era um trabalho que o Fábio estava implementando na seleção brasileira, tentando deixar o jogo muito mais coletivo, muito mais parecido com o futsal convencional, utilizando ali o pivô, que no futsal convencional é muito comum, né? E no futebol de cegos pouquíssimas pessoas sabem fazer. Arrisco a dizer que tem um cara que sabe fazer isso muito bem, que é o Nonato, mas ele aproveita essa qualidade do Nonato e esse entrosamento com o Ricardo para desenvolver esse jogo de futsal muito parecido com o convencional. E eu começo a observar esse tipo de coisa e tento, falando já do meu trabalho na PADV, né, quando eu começo a ter um pouco mais de voz ali, de mesclar um pouco das duas coisas, porque eu, na minha visão, comecei a perceber que o jogo era pouco eficiente. Era passe, e não tinha uma condução de bola para dentro do gol, não tinha um drible, não tinha um chute a gol. Comecei a perceber que tinham pouquíssimos chutes dentro do gol, cara, durante a partida. Isso, com os níveis de goleiro que a gente tem hoje em dia. Só tem goleiro fera hoje em dia. Na época a gente jogava com gol pequeno ainda, né, com gol de futsal. Se você não chutar ali
20, 30 bolas no gol durante o jogo, você não faz gol, cara. Então isso começou a me incomodar um pouquinho e eu comecei a tentar mudar um pouquinho o estilo, juntando o antigo com o novo, entendeu? Teve bastante mudanças de fato. E você falou essa questão de finalização, eu também tenho essa percepção, porque antes a gente via poucas finalizações, assim, se pegasse umas pro lado, pro lado de estatística, você via ali no jogo mesmo, só quando um time era muito melhor que o outro, né? Aí a gente tinha um pouco mais, mas quando é um jogo mais equilibrado, tinha pouco. Hoje não, hoje é os goleiros trabalhando ali, cada um minuto é uma finalização, isso até em geral, e deixa muito mais dinâmico e mais emocionante a partida, né? Sim, com certeza. E, cara, como eu disse, né? Você tem vários goleiros na Série A hoje, vários goleiros com muita qualidade. Então, eu peço pros meninos, né? Cara, se a gente não finalizar 10 vezes por tempo, nós não vamos fazer gol, cara. Tem que finalizar. Ah, mas tá, às vezes tá longe. Você vai finalizar de longe? Vai. Porque no futebol de cegos, cara, é uma loucura. A bola desvia em um, entra. A bola desvia no outro, bate na trave, entra. Às vezes o cego mira de um lado e chuta do outro. A bola pega errado no pé, engana o goleiro e entra. Tem que finalizar no gol, não tem jeito. Mas você sabe que essa questão de 10 finalizações por tempo, até um cara que não entende futebol convencional do campo, um cara que não entende muito, apesar de estão criticando ele agora. O Guardiola, ele fala que todo time dele tem que finalizar por tempo no mínimo 10 vezes. Eu não conhecia essa frase dele, juro pra você, não tô roubando a frase de ninguém não, mas concordo totalmente com ele. Vou usar essa frase agora atribuindo o dono e a referência, né, cara? Porque é isso, não tem como, cara. Os goleiros são bons, tem pouco espaço, todos os times praticamente se defendem com 4 além do goleiro. Então, pra você entrar limpo ali pra fazer uma finalização é muito difícil. Então, você tem que começar a finalizar ali dos 10, 9, 8 metros pra poder ter chance de gol, né? Senão é complicado. E sobre agora a equipe específica, né? A nossa atual equipe da PADV, vocês são, para mim, a referência em desenvolvimento de jogador. Acho que para todo mundo, né? Todo mundo reconhece. Hoje a PADV é o time que mais revela, que melhor trabalha os jovens atletas. Como tem sido essa experiência e a partir de que momento? Porque até então a PADV contratava bastante, né? Trazia bastante jogador de fora. Não que não venha hoje, mas quando vem, geralmente também é jogador jovem. Como que foi essa mudança de chave e como que está sendo esse momento da PADV, essa questão de jogar ter no seu elenco jogadores jovens e com muita qualidade, né? Thiago, eu vou te falar algumas coisas sobre esse assunto, mas essa época que você está falando de contratações, na verdade eu peguei esse começo, mas o desenvolvimento dessa época eu acabei não pegando, que foi justamente a época que eu estava fora. Mas um dos meus últimos campeonatos foi quando a gente conseguiu trazer na época o Emerson e o Thiago Paraná. O Emerson tá no Corinthians também, e o Thiago é referência na seleção brasileira até hoje, né? A gente traz esses atletas de fora, né, vindo do Paraná, porque a nossa geração estava ficando muito velha já, né, cara, os meninos. Os senhores já estavam chegando naquele momento de parar mesmo de jogar em alto nível. Tô falando de Jorge, tô falando de Ivan, tô falando de Sandro, né? Tô falando isso lá em 2011, 2012. Então a gente começa a partir para esse caminho de trazer atletas de fora. E com uma grande dificuldade de achar jovens para iniciar o trabalho. O professor Ricardo, na época, e o Ivan também, começam a fazer esse trabalho de desenvolvimento de atletas. Começam a surgir alguns meninos, né? Na época eu lembro do Cauã, não o Cauã de hoje em dia, um outro Cauã que compete hoje em dia, às vezes, pela INSEP. Acho que é o Cauã Felipe, né? Cauã Felipe, ele mesmo. Jonathan, Otávio, eles começam a desenvolver esse trabalho para começar a tentar achar esses atletas. Aí tem esse ato, né, que eu fico fora, mas eu fico sabendo que a PADV sempre traz atletas de fora, trouxe o Guigueu, trouxe o John Gonzalez, traz um espanhol, se eu não me engano, também, para jogar, tudo. E quando eu volto em 2022, eu começo ali a sondar e perguntar, e vejo que o André, junto com o Ivan, junto com quem estava na PADV, tem um trabalho de formação com esses meninos que eu olhei e falei, caramba, cara, vocês que formaram esses atletas?
E eu tô falando de Samir, de Aleph, de Anael, de Cauã, de Marco, que começaram ali com o professor André, com o Ivan, com o trabalho que a PADV está desenvolvendo, né? E eu olho e falo, caramba, que geração maravilhosa que vocês encontraram, cara. E que geração maravilhosa que vocês estão desenvolvendo, né? Eu começo a olhar ali os meninos e falo, pô, tem muito talento aqui. Tem muito talento aqui que foi descoberto por eles e que hoje em dia o meu trabalho é potencializar o que esses caras acharam e desenvolveram, entendeu? Esse trabalho de iniciação foi totalmente feito por André, por Ivan e pelo pessoal da PADV que estava ali antes de mim, né? E eu chego em 2022, 23, 24 para tentar desenvolver ainda mais. Mas a iniciação foi feita por todos eles. E, cara, vou dizer para vocês que é um prazer enorme ter esses moleques comigo hoje em dia, de olhar e ver que você fala, pô, o Cauã, cara, o Cauã tem 18 anos. Esse moleque se treinar, se desenvolver, pô, ele tem mais, pelo menos, 15 anos de futebol de cego em altíssimo nível, né? Tô falando do Cauã, um exemplo, né? Você pega Marco, Anael, Aleph, você fala, eu tenho muito talento aí por muitos anos, entendeu? Então, é um prazer enorme estar com eles. E são moleques muito gente boa e que, juntando ali a experiência de alguns mais velhos, né, que não são muitos, vão dar muitas alegrias pra gente ainda, tanto na PADV como na seleção brasileira, se Deus quiser. Eu acho que o maior desafio da PADV hoje é manter esses meninos, porque eu já comentei até com o Leone, inclusive vou dar um abraço pra ele. Falei, Leone, se a gente não perder ninguém nos próximos 2, 3 anos, a PADV daqui a pouco começa a ganhar tudo de uma forma assim absurda, porque realmente é uma geração muito abençoada. E já mantendo a questão de revelação, é muito difícil, né, Tafa, revelar atletas novos. A gente vê dificuldade, a gente vê aí o Carlinhos, né, acho que tem o Paulo Vitor, que é jovem, o Gabriel, os mais jovens assim. É lógico que tem mais meninos, mas eu falo com qualidade, com bastante qualidade. Como que você vê esse momento de buscar novos atletas, dessa transformação, para ter nos jogadores com uma safra nova? Cara, eu vou te dizer que é muito difícil por dois aspectos. Primeiro que, assim, não é fácil achar, né, jovens cegos e que estejam dispostos a iniciar a modalidade de futebol. Existem modalidades que às vezes chamam mais atenção, por exemplo, o goalball, né? Chamam mais atenção do atleta cego, porque é um esporte mais seguro, né? Dificilmente você vê alguém saindo do goalball machucado. Do futebol você vê atleta machucado quase todo jogo, né? Por causa dos choques, por causa do estilo de jogo que é totalmente diferente. E o segundo fator é que são poucas as pessoas que têm a habilidade e a paciência para desenvolver esse trabalho, né? Eu falo repetidamente aqui do professor André e falo também do professor David, lá do Ceará, que também tem muita paciência e muito talento para desenvolver esses atletas e são referência nessa questão de revelação e de lapidar os talentos, entendeu? Então tem esses dois fatores para mim que são importantes. Primeiro, achar atleta que queira desenvolver a modalidade, que queira virar um jogador de futebol para cegos. E segundo, achar profissionais que têm esse talento e essa paciência, entendeu? O André que vai estar com a gente, acho que no final do mês aqui. Também a gente vai abordar bastante isso. Ô, Tafarel, e para já encaminhando nossa entrevista, hoje, que nível que você acha que está o futebol de cegos, né? A qualidade do jogo, você falou da transformação, tudo, mas você acha que está num nível aceitável, caiu o nível, melhorou? E o que você projeta para a PADV no Campeonato Brasileiro, já que está batendo na porta aí em setembro? Lógico que tem a final do Paulista antes, né? Praticamente uma final, e o Brasileiro. Eu vejo o futebol para cegos numa constante evolução de nível técnico, de nível estrutural. Você vê que os atletas, que a confederação, que o Comitê Paralímpico cada vez mais conseguem subir degraus com relação a desenvolvimento, e isso é muito bom para a modalidade, isso é muito bom para os atletas, é muito bom para quem está envolvido. Então, a gente, se você comparar as coisas que aconteciam na minha época com as coisas que acontecem agora,
você vê praticamente tudo se desenvolvendo, praticamente tudo num nível superior. Então, óbvio que tem coisas que a gente gostaria que evoluíssem mais rápido, não tem como, né? A gente acaba sendo imediatista em muita coisa, mas o nível tá muito bom. E tende a melhorar porque você vê que tem pessoas interessadas em fazer melhor, né? E com relação à nossa equipe, com relação à APADV, a gente comenta sempre internamente, né? Nos últimos anos comentou isso muito, nas competições de 23, nas competições de 24, que a gente tinha que parar de ser a eterna promessa. Que também não é eterna promessa, né? Eu repito, a gente é muito imediatista com as coisas. A gente tinha que parar de ser a equipe de garotos que é muito boa, mas não tem experiência. A equipe de garotos que é muito boa, mas ainda falta alguma coisa. A gente tinha que parar de fazer isso acontecer, né? E a minha impressão é que nesse regional a gente conseguiu passar essa fase, de dar esse passo, de parar de ser a equipe que é promessa e que começa a ser a equipe que é realidade, entendeu? Porque, na minha opinião, fizemos um regional bem bacana, bem bom. E com inúmeras adversidades, assim como as outras equipes, é claro, mas nós tivemos muitos jogadores machucados, antes e durante a competição. E mesmo assim conseguimos fazer bons jogos de alto nível, e que, melhorando ali alguns pontos em específico, a gente consegue fazer, se Deus quiser, um ótimo brasileiro para conseguir mais resultado, para conseguir entrar na Liga Nacional do ano que vem, se Deus quiser, que eu acho que é um campeonato importantíssimo para a modalidade. Então, tenho boas perspectivas para poder ver esse ano, se Deus quiser. Caetano. Oi. Se você me permite, eu quero fazer duas em uma pro Tafarel, principalmente para quem é leigo, Tafarel, aqueles que não têm a deficiência visual e querem entender melhor do esporte. Queria que você falasse da questão da preparação do goleiro, né? Como que é feita, se é muito semelhante ou muito diferente da preparação do goleiro do futsal ou do próprio futebol. E a questão tática, Tafarel, porque acho que é importante para quem está nos ouvindo entender a parte tática, se ela é preponderante ou não no esporte em que há limitações e nós precisamos compreendê-las, porque o futebol normalmente é um jogo de xadrez, né? Cada jogo você tem que superar o seu adversário, não só físico ou tecnicamente, mas principalmente taticamente. Como que é o trabalho para entender adversário por adversário? Vamos lá, começando pelos goleiros. Os goleiros de futebol para cegos hoje em dia têm um trabalho específico muito semelhante ao goleiro de futsal. Muito semelhante. Porém, tem algumas coisas importantes, né, de diferença, e a principal delas é o tamanho da área, né? O goleiro de futebol para cegos trabalha numa área muito pequena, que chega a ser 3 vezes menor que a área convencional. Então, os atletas cegos chegam muito próximos para fazer o chute. Muito próximos, né? Chegam a 2 metros ou 3 metros do gol para poder chutar, quando conseguem vir por uma finalização limpa, né, sem marcação. Então, o goleiro de futebol para cegos precisa ser muito explosivo, muito explosivo. Aí me arrisco a dizer até mais que o goleiro de futsal convencional, que já é muito explosivo, né? O goleiro de futsal convencional consegue, por exemplo, diminuir o ângulo para receber a finalização, né? Quando ele percebe que o cara tá vindo fazer a finalização, ele vai dando passos para frente para tirar o ângulo do atacante e aumentar seu raio de ação ali, né? No futebol para cegos isso não pode acontecer, você não pode sair da área. Se você sair da área é pênalti. Então, essa questão de tirar o ângulo do atacante você não consegue fazer. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do Luan, que é o melhor goleiro da atualidade e, na minha opinião, o melhor goleiro que eu vi até hoje. O Luan é muito, muito explosivo. O Luan tem uma velocidade de reação absurda, com a mão, com o pé, e consegue fazer as defesas, porque mesmo cara a cara, mesmo ali a 3 metros, 4 metros de distância, ele reage muito rápido a esses chutes, né? Então, temos essa questão importante dos goleiros. E a questão tática também igual você comentou, é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez o tempo inteiro. A gente arma a equipe pensando nas nossas capacidades, pensando no que a gente consegue fazer de melhor ao longo do semestre. Mas já projetando, poxa, nós vamos jogar contra tal time. Então, se eu colocar o meu ala direito aqui para bater com o ala esquerdo do adversário, poxa, esse cara aqui ele é muito forte. Qualquer embate na banda vai ser complicado se eu colocar esse meu ala direito aqui. Vou trazer um ala esquerdo para cá, então, porque ele é mais forte.
Vou tentar atacar as costas do ala direito do adversário, porque esse ala não marca tanto. Vou tentar fazer uma pressão na saída de bola, porque esse fixo do adversário tem dificuldades com a bola. Vou tentar fazer os chutes mais embaixo, porque o goleiro tem dificuldades. Então, as estratégias pré-jogo, as táticas que a gente desenvolve no treino e pré-jogo e durante o jogo, sem dúvida são primordiais e fazem muita diferença, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? O Corinthians foi campeão agora desse regional. E, na minha opinião, muito pelo fato do Roderlei estar nessa equipe hoje em dia. Roderlei, que é também um cara muito importante de futebol para cegos, ele fez algumas escolhas para esse campeonato que foram primordiais para que eles pudessem ganhar da HFUC, né? A HFUC era um time praticamente imbatível. Então, as escolhas do Roderlei para esse campeonato, estratégicas, táticas, na minha opinião, contribuíram muito para eles ganharem esse campeonato, entendeu? Cada vez mais a gente percebe realmente a adaptação do adversário, né? Como já voltando lá atrás da conversa, antes era aquele jogo que pensava na equipe, hoje não. Hoje é um desenho, a sua equipe baseada no adversário, lógico, sem perder as características, né? E isso tem feito a diferença. E a PADV, contra a HFUC, aí eu não sei se foi questão física, ela muda completamente a característica dela, colocando um time mais forte ali, coloca o Trevisol para jogar na frente do Padilha, porque a velocidade do jogo tá bem dinâmica, né? Sim, nesse campeonato, na verdade, como um todo, né? A gente tem as opções táticas, sendo, às vezes, jogadas de lado pela questão física. Então, eu tinha na mente algumas ideias para jogar contra a HFUC, mas quando eu começo a perder 1, 2 atletas, eu tive que mudar algumas coisas, porque eu não tinha mais as opções iniciais, né? Então você começa a ver ali, pô, o que eu consigo fazer com as pessoas que eu tenho à disposição, entendeu? Mas é o que você falou, é mais ou menos isso. Eu não vou também falar muito sobre, porque a gente vai jogar com eles de novo. A gente vai jogar com eles logo. Mas é isso mesmo, você tem razão. Inclusive, eu tava vendo nessa semana aqui com a Evelyn a tabela, os grupos, na verdade. O grupo da PADV no brasileiro, eu acho que é o grupo da morte, né? É um grupo forte. E vamos treinar ao máximo para chegar bem preparado, mas é um grupo bem forte, sim. Tá, pra gente pro nosso final da entrevista, só a entrevista que mais rendeu, e acho que daria para fazer mais uns 2 podcasts com você, porque tem muita coisa pra gente perguntar, muita curiosidade, assim, e você, com o olhar de treinador, acaba esclarecendo de uma forma que a gente entende com mais facilidade, sim. Mas agora a gente, como eu falei nessa reta final, eu queria que você escalasse sua seleção de todos os tempos de futebol de cego e do convencional. Você tá preparado para isso? Tô sim, anotei algumas coisas aqui. Vale gringo, né? Vale gringo. Ficou a dúvida lá com todo mundo. Vocês cornetaram o coitado do Rony. O Rony foi cobaia da parada. Agora o Rony merece. Farel, hein? O Rony merece a gente ficar zoando ele, então vale a pena. Mas como vale gringo, então eu coloquei gringo também. Vai lá. Vamos lá, eu coloquei nessa seleção de futebol convencional só caras que eu vi jogar. Não fui buscar gente do passado e tudo mais, porque eu acho que não vale a pena. Coloquei caras que eu vi jogar, tá bom? Vamos lá. Neuer, goleiro, absurdo, monstro. Cafu, Thiago Silva, Sérgio Ramos e Roberto Carlos. Ninguém marca do meu time, tô nem aí, eu quero atacar. Zidane, Iniesta e Neymar no meio. Polêmica, quem não gosta de Neymar. Neymar dentro do campo, e apenas dentro do campo é inquestionável. Ronaldo Fenômeno, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que é um time que... É que você falou, ninguém marca, mas ninguém vai jogar. Mas no videogame ganharia tudo, né? Exatamente. Ninguém marca também. O Neuer, na área do gol ou fora da área do gol? Os dois. O Neuer é absurdo, com o pé, com a mão, com a cabeça, ele é monstro. Eu acho que, sinceramente, eu acho que minha seleção não fugiria muito disso aí também, não. Acho que também seria talvez o goleiro, porque eu sou muito fã do Buffon, mas acho que minha seleção... e meu lateral direito seria o Felipe Lan.
E Bom do futebol. E de futebol de cegos? Mesma coisa, tá? Eu vou falar dos caras que eu vi jogar, dos caras que eu acompanhei, né? E que pra mim são os melhores. Coloquei o Luan no gol. Coloquei o Damião. Damião de fixo era um absurdo. O Damião era muito bom jogador. Absurdo. Aí, Cássio como o volante do futebol convencional, que a gente chama de para-brisa no futebol de cegos, né? E Jefinho e Ricardo. O Ricardo sempre tá. O Damião às vezes aparece aqui, o Jefinho também. Mas o Cássio é impressionante, cara. Todo mundo cita o Cássio. É realmente um jogador monstruoso, né? Boa recuperação para ele aí. Em relação ao. Próximo entrevistado, hein, Thiago? O próximo entrevistado é o Cássio. Semana que vem. E aí, esse time que você falou, com gerações diferentes, né? Damião acho que tá na passe ainda, mas já bem mais veterano. O Ricardo ali. Mas é uma seleção já mais experiente, sim, né? Você vê algum de jogador que pode chegar nesse nível desses atletas? Não chegar, fazer o que o Ricardo fez, nada disso, mas assim, chegar nesse nível absurdo? Olha, eu vou dizer o seguinte, tem dois caras que estão com a gente na APADV que eu gosto muito, óbvio que eu gosto de todos que estão ali, óbvio que eu dou muito valor aos meus atletas e tudo mais, mas tem dois caras que bem trabalhados, com uma boa orientação, com bom desenvolvimento, até com paciência de quem tá, né, à frente ali, tem muito, muito bom nível, que eu acho que poderiam chegar ali num nível absurdo, que é o Aleph e o Cauã. Eu gosto muito dos dois, acho os dois muito talentosos e que com paciência, com trabalho, com orientação, sabe aquela conversa de pé de canto, de pé de orelha, assim, no cantinho, todo dia, são caras de muito bom nível. Mas você vai falar do Marco e do Anael? Claro que vou. Monstros também. O Marco é um absurdo, velho. O Marco é um absurdo. O moleque, gente boa demais. Anael, monstro. Parece um trator. Não posso deixar de fora também, mas eu sou muito fã do futebol do Aleph e do Cauã, né? O Cauã precisa de um puxão de orelha de vez em quando, quase sempre, todo dia, mas tem muito talento. O Cauã é absurdo. O Cauã, na verdade, eu já vou dar até a sugestão para você e pro Ivan e pro Santa, ele morar com você por uns 2 anos. Você vai levar ele de manhã pro treino, vai buscar, vai levar pro treino na academia, depois no treino da APADV, vai dar comida para ele, vai dar almoço e janta para ele. 2 anos cuidando dele, porque realmente é absurdo o menino. O pessoal já fica me zoando, fala que eu sou seu filho Cauã. E olha que a família do Cauã é uma família maravilhosa também, super presente e tudo mais. Mas ele precisa de um puxão de orelha diário para acordar, mas tem muito talento. Eu conversei bastante com o irmão dele, o Marcelo, gente boa demais. Tafarel, eu não vou te colocar nessa sinuca de falar superestimado e superestimado subestimado e superestimado no futebol de cegos, mas no futebol convencional. Fala um jogador para mim que você acha que joga bem, mas nem tanto no futebol convencional, e um que joga menos e não valorizam tanto. Olha, subestimado, vou colocar até um cara que eu citei aqui na seleção, que eu vi jogar, eu fui em estádio já assistir, e o cara tem quase 40 anos, tá jogando no Mundial aí, que brasileiro, sei lá, brasileiro às vezes é meio maluco com essas coisas assim, eu não consigo entender por quê. Até consigo, né, tem um certo preconceito com o estilo, sei lá, que é o Thiago Silva, o zagueiro. O Thiago Silva é um absurdo, cara. O Thiago Silva é muito bom jogador, velho. E não tem o devido valor aqui no Brasil, infelizmente. Eu pude assistir um jogo dele há alguns anos lá em Paris. Eu fui assistir um jogo lá, assisti Paris Saint-Germain em Mônaco. O Marquinhos errando pra caramba, o Marquinhos fazendo um monte de besteira e o Thiago Silva consertando, tentando ajudar ali, o Marquinhos errando e o Thiago Silva consertando. O jogo foi 3-3 com 3 falhas do Marquinhos e do Verratti na época, né? E o Thiago Silva, monstruoso, cara. O Thiago Silva é muito bom jogador e não tem esse devido valor aqui no Brasil, infelizmente. Inclusive, um que não valoriza tanto o Thiago Silva é o TLF aí, ó. Esse boca aberta. O Marquinhos, o Marquinhos eu concordo com você. Zagueiro.
Agora, o Thiago Silva muito por conta que ele chorou, né, na Copa, né? E infelizmente, algumas pessoas acham que ninguém pode chorar, né? E talvez ele tenha externado no momento errado e ficou marcado por isso. É verdade. Porque estava na Davi Luiz seleção também, mal né? treinada do Filipão, né? Aquele 7-1, tudo bem que ele não estava em campo, né? Mas acho que o que marcou foi aquele jogo com o Chile, né, o meu caro Tafarel? Isso. O jogo que ele chorou com o Chile. Não, mas o Thiago Silva também acho absurdo de zagueiro. Absurdo. E o jogador superestimado? Já pode pôr o Marquinhos nessa roda já também. Já. Eu vou te falar, eu posso citar o Marquinhos mesmo. Eu não sou eu sou corintiano. Eu vi o Marquinhos surgir do Corinthians. Marquinhos foi pra Libertadores, foi campeão mundial, se eu não tô enganado. Libertadores eu tenho certeza. Mundial eu não lembro se ele tava no bolo ainda. Mas o Marquinhos é um cara que pra mim é super estimado. Ele é bom jogador? É bom jogador. Construiu uma carreira maravilhosa na Europa? Sim, construiu. Mas eu acho que dão uma valorizadinha no Marquinhos a mais, entendeu? Então eu não... Tafarel, você compraria o Marquinhos pra jogar no Corinthians hoje em dia? Não compraria. O Thiago Silva compraria, mesmo com 39 anos, mas o Marquinhos não. Eu acho que o Marquinhos tá ficando velho, ele tá ficando até um pouco melhorzinho. Mas ele realmente é um jogador que sempre dá muita moral pra ele, eu não entendia porquê, né? Desde a época de Roma ali. Tafarel, agora, pra finalizar da minha parte, aí eu vou passar pra Evelyn e o Thiago fecharem. Se você olha você aí hoje com 37 anos, se você pudesse olhar para o Tafarel lá do começo, lá atrás, quando você escolhe o futebol para ser a sua profissão, né? Porque você trabalha com educação física, mas muito baseado no futebol. O que você diria para o mini Tafarel lá, onde você chegou, o que você virou como homem, como profissional? Hoje em dia eu dou muito valor a uma preparação mental pré-jogo, né? Nos treinos e pré-jogo, para fazer com que os meus atletas tenham de fato, uma preparação mental mesmo, um ensaio pré-jogo do que vai acontecer, mas eliminando qualquer possibilidade de erro, né? O que eu quero dizer com isso? Eu peço para meus atletas sempre ficarem pensando no jogo, mas pensando só no que vai acertar. Não tem... Se um pensamento ruim vier de, putz, vou tomar um gol feio, vou tomar um frango, elimina rapidamente e pensa nas defesas que vai fazer. Então, hoje em dia eu acredito muito nisso, né? E que na época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, estava jogando ali, aquele nervosismo pré-jogo me levava a pensar muito nas coisas erradas. Putz, mas e se eu errar? Mas e se eu tomar um frango? Mas e se eu sair na bola e errar? Mas e se eu errar um chute? Esse tipo de coisa. Isso acabava comigo ali, me fazia... Hoje em dia eu percebo que me fazia ter um desempenho abaixo do que poderia. Então eu diria para esse Tafarel lá de baixo, lá de trás, né, da adolescente, que esse tipo de pensamento só vai piorar, não vai adiantar de nada. Esse trabalho mental positivo, essa imagem mental positiva do que você vai fazer no jogo, hoje eu tenho convicção que isso faz muita diferença. Então, gostaria de ter escutado isso lá atrás e de verdade, não lembro se eu escutei ou não alguém falar sobre isso, mas que me falassem repetidas vezes para eu poder entender e levar isso como verdade para minha vida. Bacana. Tafarel, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Muito bom bater esse papo com você. Como eu falei, daria para ficar aqui 2, 3 horas fácil, perguntando, conversando, conhecendo, porque você é um cara que entende muito da modalidade. Para mim foi um prazer falar com você. Evelyn, você quer fazer alguma pergunta para o Tafarel? Pode te devolver para o TLF, fica à vontade. Olha, Tafarel, você citou várias decepções que você teve, várias frustrações, mas nesses anos todos, nesse tempo todo de carreira, o que você tirou de maior aprendizado com isso? O futebol, ele é muito mais frustrante, na minha opinião, muito mais frustrante do que empolgante, né? Falando do meu olhar, da minha percepção. Porém, essas frustrações, decepções e tudo mais, me trouxeram muitos aprendizados como pessoa, né? Então, tomar as porradas que eu tomei do futebol ao longo dos anos me formou como homem, me formou como pessoa. Então, tudo que eu vivenciei no futebol me fez ser uma pessoa diferente. E acho que
pelo amor de Deus, entendam bem o que eu vou falar, não quero ser arrogante, não. Mas me fez ser uma pessoa mais resiliente do que a maioria das pessoas. Os atletas, de modo geral. Atletas, de modo geral, são mais resilientes do que as pessoas em geral. Porque você toma tanta porrada, velho. Você toma tanto não, tanta cara feia. É uma loucura de emoções, assim. Você tá muito feliz porque ganhou o jogo, você tá muito triste porque perdeu um jogo, tá muito feliz porque jogou bem, você tá muito triste porque fez uma cagada no jogo. Isso faz você criar casca, entendeu? Então, o esporte, de modo geral, me fez ser uma pessoa, na média, muito mais resiliente do que a maioria. Então, por isso que eu indico para os meus alunos, meus atletas, que façam parte de equipes, que façam parte de competições, que você se exponha a essa situação, até por ser uma situação de ambiente controlado, né? Para que você possa criar essa casca e ser um ambiente, e ser uma pessoa mais forte, mais resiliente, entendeu? Do que a maioria hoje em dia é. Ainda mais essas gerações um pouco mais novas que acabam não lidando tão bem com frustrações, com derrotas e emoções negativas, entendeu? Thiago, TLF com você. Muito bem, meu caro Tafarel, olha, você falou hoje do chamador, né? O Thiago Caetano falou que, como corintiano, você de certo treinou o Bruno, que foi goleiro do Palmeiras, que o Thiago Caetano chamava de Bruno Chama-Gol. Tafarel, e pelo que você falou aí, o Donelli não é não, né? O Blanc é maldoso, né, cara? Ele falou que Osama Bin Laden seria um ótimo goleiro de futebol de cegos, porque ele é muito explosivo. Que maldade, hein, velho? Que maldade, tá vendo qual é a convivência? Não, ele falou que foi o Blanc, mentira. Ele tem as ideias, ele põe a culpa em mim no Blanc. Olha, conhecendo o Blanc como eu conheço, bem capaz de falar isso mesmo, viu? Não, mas o Blanc só é o que é por causa desse inútil desse TLF. Ô, Tafarel, obrigado pela sua participação. A gente até passou do horário, porque o papo foi muito bom, renderia, obviamente, muito mais assuntos. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo trabalho como treinador. Microfone da Rádio APADV KDV, também da Rádio Futebol na Canela, a qual sou responsável. E a gente tem feito essa parceria aí ao longo do ano, sempre aberto para você e para o futebol, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo. Se eu falei demais, me desculpa, mas foi um prazer estar com vocês. Daí, Tafarel foi o entrevistado desta quarta-feira. Semana que vem tem o Cássio, né? Esperamos que o Cássio esteja totalmente recuperado. Ele que sofreu uma fratura, né, na Liga Nacional. A gente até estava transmitindo o jogo. E semana que vem ele vai bater esse papo com a gente aqui no APADV Cast. Valeu demais. Daqui a pouco, meio-dia, tem o Bate-Bola 106 com as últimas do Mundial de Clubes e o que te espera na quarta de futebol. A Rádio APADV KDV retransmite com a Rádio Segredo FM. Valeu demais, galera. Boa semana! Rádio APADV. KDV, uma parceria que deu certo.